E as férias de julho, hein? Estão chegando e muita gente já se programa para pegar a estrada. Mas é preciso planejamento para não deixar aí nenhum imprevisto atrapalhar essa viagem. Um dos cuidados é com relação ao carro. A revisão do seu veículo está em dia? Se não está, presta atenção agora que a Daniela Secon está chegando ao vivo com a gente para contar aí quais são os pontos que merecem mais atenção antes dessa viagem de férias, hein, Dani? Bom dia para você novamente. Exatamente, assunto muito importante, principalmente porque além das férias de julho, a gente também tem um inverno, né? O pessoal está subindo a serra, está buscando o caminho das neves, o caminho do frio, e aí as questões das condições da estrada também mudam um pouquinho. E a revisão do carro é, com certeza, um ponto importantíssimo para garantir a sua segurança. Pneu, motor, parte elétrica, questão de freios, principalmente para quem vai, né, para a região mais alta, né, para a região da Serra, é muito importante ficar de olho nessa situação. Por isso, hoje a gente veio até aqui uma oficina de carros aqui no Estreito para conversar com o Rudimar, ele que é gerente pós-venda por aqui. Rudimar, bom dia. A gente tem aqui 2 exemplos de carro que a gente vai mostrar, né, com relação a essas questões de ajustes da revisão. Primeiramente, por que é tão importante fazer a revisão antes de viajar? Bom dia. Bom dia. Por que é importante de fazer a revisão? Existem alguns itens que a gente deve fazer uma verificação. Esses itens eles envolvem muito a segurança do veículo e existem alguns itens que são itens básicos que devem ser feita uma verificação constante, né? Alguns itens, como por exemplo a gente estava falando sobre o fluido de freio, é um item o qual a gente deve ser verificado, assim como o óleo do motor, assim como alguns carros eles ainda têm direção hidráulica, outros não têm, também deve ser verificado, só que o freio em especial a gente deve verificar o nível. Se ele estiver baixo do nível, a gente já deve procurar um mecânico. Porque se ele baixou o nível, ou a gente está com um vazamento, ou a gente está com um desgaste já do freio que deve ser verificado antes. E o mais importante, antes da gente fazer uma revisão de férias, é manter a manutenção do seu carro em dia, né? Cada carro tem um manual e esse manual ele é a bíblia de cada carro. Então, se a gente negligenciou alguma das manutenções dele, indiferente se ele tiver 10 mil ou 50 mil quilômetros, ele tem que estar com a revisão em dia. Um carro hoje que vai estar com 15 mil quilômetros e não fez nenhuma manutenção, ele já é um carro novo, porém ele já deve estar provavelmente com o óleo do motor vencido e aí deve ser feita essa verificação, né? Com relação ao que eu estava comentando sobre subir a serra, você comentou sobre o freio, né, o fluido de freio, até a questão das pastilhas também, né? Mas outro ponto importante são os pneus, quando a gente vai falar de aderência, que a gente tem um exemplo de um carro que está com o pneu já mais careca, né? Consegue se explicar para a gente como é que perceber essa diferença? Isso é bem importante, tá? Cada pneu, deixa eu vir um pouquinho para o lado de cá, cada pneu ele vai ter o que a gente chama de TWI. É uma partezinha que está aqui, ó, que é o Tread Wear Indicator, tá? Aqui, ó, ele já está no limite, tá? Ele já chegou no fim de vida útil. Se nós olharmos no carro zero, aqui, ó, nessa parte aqui, a gente consegue ver que o TWI, ele está bem longe, é essa parte aqui. E o que acontece quando o TWI chega nesse nível aí? A gente chegou no nível máximo de desgaste do pneu e aí ele não vai mais ter o poder, que é o quê? Jogar a água para fora quando a gente pega uma poça d'água. Aí o carro vai ter o quê? Uma aquaplanagem e é onde se perde muitas vezes o controle do veículo em uma poça d'água. A gente consegue ver a olho nu, né? Como você mostrou lá, aqui também tem bastante esses sulcos aqui que são normais do pneu para ganhar aderência. Se perceber uma coisa diferente, procurar um mecânico. Procurar um mecânico e assim, ó, para que isso aconteça, manter sempre o pneu calibrado e cada carro tem uma calibragem correta. Aonde que ela vai estar? Na sua grande maioria das vezes, na porta do motorista vai estar a calibragem ali. Então ela deve ser verificada, principalmente agora em viagem. Vai pesar o carro na traseira, vai ter uma calibragem da traseira e vai ter uma calibragem da dianteira. Assim como também um item bem importante de viagem agora no período das férias é a gente verificar a regulagem dos faróis. Como o carro vai estar pesado, o farol vai modificar. Alguns carros dispõem dessa regulagem elétrica e outros manual. Isso também tem que ser verificado para não ofuscar a visão de quem está vindo contra. Cinto de segurança também tem que estar em dia, né? É indispensável. Isso são itens de manutenção constante, né? Como itens basicamente de correias, tensores, né? Agora no frio fala-se muito sobre o anticongelante do radiador, né?
O etileno glicol ele tem 4 funções. Uma delas é evitar que a água venha congelar na serra, como a gente está pegando temperaturas muito frias, né? Mas ele também tem a outra função, que é aumentar o grau de ebulição da água, ela não vai ferver a 100, 104 graus. Uma outra função é antioxidante, ele não vai criar corrosão e aumentar a vida útil das peças. Então, não é só uma parte de anticongelante. Bacana, Rudimar, obrigada pelas informações. Sempre importante estar de olho nisso aqui, né? Na questão aqui da frente do carro, do painel, para ver se está tudo em dia e levar para o mecânico. Com certeza. Manter o carro com a revisão em dia. E aquilo que eu sempre falo, o manual do veículo é a Bíblia do carro. Mantenha o veículo em dia, vai sair bem mais barato, vai ser mais seguro e vai ser bem mais confortável. Obrigada, Rudimar, pelas informações. Está aí, informações e orientações muito importantes para você que vai viajar. Volta ao estúdio.